E informação de última hora agora, Fabinho Soldado acaba de deixar o Corinthians. Ele acabou pedindo demissão agora, nessa noite, chegou a um acordo com o Corinthians e ele não faz mais parte do timão. Conseguiram, né, cambada de vagabundo. Parabéns, ó, cambada de pilantra do caramba. Agora vai vir aí Rubão, ou pior que o Rubão, né? Pelo amor de Deus, cara. Ó, Osmar Stabile, parabéns você, hein? Parabéns, tudo farinha do mesmo saco. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. As mais relações, bora pro vídeo. Repita. Plantão do Equipe Opa! F, fã do esporte. Dei os destaques do programa agora há pouquinho e, durante o break, uma notícia vindo do campeão da Copa do Brasil. Boa noite, Tetra. Boa noite, Birner. Boa noite, Zé Elias. Corinthians informa, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais. O clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu departamento de futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos. Fabinho Soldado fora do Corinthians. Tivemos ontem aqui no meu lado, no Equipe F, a presença do André Ramalho, zagueiro titular do Corinthians. Agora há pouquinho gravei um Bola da Vez que vai ao ar sábado com um companheiro de zaga do André, o Gustavo Henrique. Ambos encheram a bola do Fabinho Soldado, dizendo que ele foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, porque, entre outras coisas, blindou completamente o CT do Parque São Jorge. Muito bem, Zé Elias, essa figura não existe mais no clube. Boa noite, Plirra, boa noite, Birner. Grande vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. O futebol vai além das quatro linhas, né? Ontem eu ainda falei sobre o comentário, eu falei assim, seria bom se o departamento de futebol e o Corinthians Futebol permanecesse apenas lá no centro de treinamento. Quando ele vai para o Parque São Jorge... Aí você Quando a fritura começa... aí vai para o Parque São Jorge, tem muitas pessoas ali, muitas influências que talvez sejam responsáveis por, às vezes, envenenar ou colocar alguma coisa, uma vírgula a mais, ou inventar, ou realmente não gostar simplesmente por não gostar da pessoa, né? Infelizmente é isso. Ele fez um bom trabalho, o Fabinho fez um bom trabalho dentro daquilo que era possível com as condições do Corinthians. Tem muitas confusões e muitos questionamentos, porque ele trouxe muita gente do Flamengo, pagando alto, e aí tem esse murmurinho lá dentro do Parque São Jorge. Como eu falei, infelizmente isso acaba influenciando, né? E as pessoas deixam de lado muitas vezes o trabalho do dia a dia. Tem também uma agência de viagens, tem uma série de coisas que foram questionadas, e acho que talvez o lado extra-campo, né? O trabalho extra, que acho que influenciou mais nessa decisão. E eu acho que o Fabinho provavelmente deve ter recebido uma oferta do Inter. Jogou lá, se eu não me engano, foi campeão mundial com o Inter, foi campeão da Libertadores. Mundial, titular, e aí mandado pelo Abel, tem essa facilidade também de conhecer o Abel conhece também o caráter e a pessoa do Fabinho, e acho que se eles trabalharem juntos, provavelmente o Inter construirá uma boa equipe, uma equipe competitiva, como ele fez a do Corinthians dentro das suas limitações, né? Tetra, o Fabinho de bobo não tem nada, já tem bastante experiência, vivência no futebol, e no domingo, ao lado do Memphis, deu declarações no sentido de que internamente o Corinthians está rachado. Você acha que ele disse isso já sabendo que sairia? Boa noite. Boa noite, Birner, Zé Elias, fã de esporte, você, Plihal, nosso comandante, toda a equipe aí do nosso programa. Com certeza a conversa já devia ter acontecido, porque não é em um dia que um executivo do futebol faz uma mudança tão radical, né? Sair de um clube e ir para o outro, para o cargo que vai ocupar. Então acredito que assim, ele não concretizou, ouviu alguma coisa do lado do Internacional, pediu para esperar terminar o campeonato. Estou fazendo aqui um exercício que pode ter acontecido, eu não tenho essa informação.
pela minha experiência dentro do futebol, acredito que um contato aconteceu do Inter. A resposta deixou para depois da final. Está no direito dele, insatisfeito com esse racha dentro do Corinthians. Ruim para o futebol, porque você acabou de falar, os atletas gostavam dele, a comissão técnica gostava dele, né? Então ele fazia essa ligação, essa blindagem. A minha pergunta para o André Ramalho antes foi essa: como um time com tantos problemas conseguiu ganhar 2 títulos? E ele respondeu: Dorival e Fabinho Soldado nos blindaram de todos esses problemas fora. Claro que a gente ouvia, escutava, mas não deixava entrar no dia a dia do treinamento. Então os jogadores vão sentir a falta dele, com certeza. Agora a nota do Corinthians diz que foi em comum acordo. Falta o Fabinho dar a declaração dele, né, de despedida. Ele deve dar algum tipo de declaração, o porquê da mudança, além desse racha, né? E quem o demitiu, porque está ali, o Corinthians demitiu, mas foi o presidente? Foi algum outro vice-presidente? Dá a sua declaração, né? Ou se de repente, olha, eu tinha uma proposta melhor no Inter, estava insatisfeito com essa gestão e do que tinha para me oferecer para o futuro no Corinthians, acreditava mais no outro projeto. Muito obrigado, é profissional, é futebol, e seguiu a vida dele. Birner, muito boa noite, Vitor Birner. O Corinthians entrou de férias ontem, segunda-feira, e voltará às atividades, sabe que dia? Dia 3, quase amanhã. É um recesso, não são férias. Exatamente, muito mais recesso do que férias. Neste período, você pavimenta a temporada de 2026. Sem essa peça, como é que as coisas vão se dar no Corinthians? Bom, primeiro, boa noite a você, Plihal, Zé, Alzinho, aos fãs e aos fãs do esporte. Bom, eu acho que a prioridade do Corinthians ano que vem tem que ser diminuir agressivamente a dívida, tem que fazer um planejamento de recuperação financeira do clube, para o Corinthians ter um potencial parecido com o do Flamengo de contratação. Antes de qualquer coisa, lembrar que tem que descascar um transfer ban. Isso, que espero que o dinheiro que entrou da Copa do Brasil sirva para resolver boa parte desses problemas. É óbvio que o planejamento nunca foi o forte do Corinthians. O Fabinho Soldado falou sobre isso, inclusive, como um desabafo, não como tentativa de mudança, como algumas pessoas disseram depois do título da Copa do Brasil. Porque se ele falou isso naquele momento, ele já havia dito isso 500 vezes dentro do clube, tentando resolver os processos que ele achava que eram necessários de serem melhorados, as questões tecnológicas e tudo mais que ele criticou no Corinthians. Então, eu acho que nesse momento o Corinthians deve estar de olho em alguém. Não sei se existe um projeto, porque para você estar de olho em alguém, o projeto tem que ser feito por essa pessoa. Esse projeto envolve planejamento da parte física, do elenco. Eu só acho que o elenco que o Corinthians tem hoje, ele não dá para jogar os pontos corridos e ganhar no que vem. Mas olhando os elencos da América do Sul, o Corinthians tem um time de futebol titular, por exemplo, mais forte do que qualquer time argentino, individualmente falando, para fazer uma comparação. Então dá para jogar Libertadores, é uma Copa. As Copas dá para você ganhar mesmo sem ter uma grande equipe. O São Paulo ganhou sem ter um grande time, o Corinthians ganhou sem ter um grande time. O Fluminense, quando ganhou a Copa Libertadores, não era o melhor time, mas jogou o melhor futebol em algum momento. O Corinthians pode ter na Libertadores um caminho equivalente ao que teve na Copa do Brasil. Por exemplo. Então, assim, eu acho que é uma questão de você administrar bem a temporada, pensando muito na questão do dinheiro, porque uma hora o Corinthians tem que resolver isso. Porque, repito, o único time que pode um dia ter potencial igual ao do Flamengo de contratar é o Corinthians. Só que o Flamengo fez a lição de casa, demorou alguns anos. Faz tempo, o Corinthians precisa começar em algum momento. Só falando que é mesmo uma tendência que o Fabinho vá para Porto Alegre, vá trabalhar no Internacional. O D'Alessandro saiu de lá, que exercia mais ou menos essa função. E o Abel precisa de companhia no Internacional, porque no Colorado as coisas também não são exatamente fáceis. Só passar a informação aqui, Sombra, rapidinha. O Corinthians oficializou agora a saída do Fabinho Soldado, tá? Então, o que prevíamos... sério, mano? Pois é, Domênico. O que prevíamos tá aqui na nota, aqui, ó. Mano? O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do departamento de futebol do clube. Que estranho, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente das suas funções, desejando todo sucesso em seus próximos desafios profissionais. Enfim, aquele proforma aí que geralmente acontece, mas o negócio é o seguinte... muito disso, pode ter tido uma proposta melhor, mas você não acha que aquela pressão que causaram, aquele ambiente que quiseram causar em cima dele, isso aí empurrou ele pra fora? Ô Sombra, desde que ele chegou no Corinthians, você vai se lembrar... É o Fran? Tem o Fran, tem o Armando Mendonça,
Tem um monte ali querendo se estapear pra pegar o cargo. Esse cara, Sombra, quando ele chega, porque tentaram profissionalizar esse setor, porque o cargo era daquele tapado daquele Rubão, aquele incompetente. Meu Deus! Aquele ridículo. Era ele o diretor de futebol que fez esse tanto de cagada. Inclusive, o contrato do Matias Rojas, que estava atrasado já desde a época do Duílio, foi ele que propôs, de falar, Rojas, se atrasar mais uma parcela do que você tem pra receber aqui, a gente rescinde o seu contrato de forma unilateral e você recebe o contrato na íntegra. E aí gerou esses 40 milhões aí de prejuízo. Foi o Rubão. Então, Sombra, desde que chega o Fabinho Soldado, ocupando com profissionalismo o cargo que deveria ser, já desde o princípio, ocupado por um profissional, esse cara foi minado. E por todos os sentidos. Basta ver esse próprio presidente incompetente do Corinthians, o Osmar Stabile, que não é capaz de bancar o cara, que teoricamente faz parte aí, tem que ser o braço direito do presidente, o diretor de futebol, tem que estar alinhado com o presidente. O Osmar Stabile nunca bancou o cara. Sempre jogou ele pros leões. Sempre quando tinha algum período de crise, alguma crítica em cima dele, ele nunca chegou pra bancar o cara em nenhuma entrevista. Os jogadores muitas vezes tinham que dar a cara pra bater, como o Memphis fez depois do título, como o André Jorge, o médico do Corinthians, que foi... E o Memphis falou coisas aí que os conselheiros não gostaram muito, né? Foi, porque ele pegou e falou, o cara que jogou meu contrato na mídia e tá tentando derrubar o Fabinho Soldado, tá aqui dentro, aqui dessa roda. E quem tava ali era o Armando Mendonça, ele falou, só que o cara não é homem de se assumir. O Memphis meteu essa. E todo mundo fez uma cara, um olhou pro outro, fez assim. E aí, Sombra, todo mundo sabe que lá dentro, os próprios jogadores sabem, porque quando o médico do Corinthians, o André Jorge, também saiu do clube, que ele foi afastado ali, a diretoria desligou ele, ele declarou também a mesma coisa a respeito do Fabinho Soldado, dizendo que o Fabinho aí era um cara bem quisto pelo grupo, e que essa pressão vinha dos bastidores de dentro do Parque São Jorge pra tentar derrubar o cara. Com informações aí pra gente da mídia que é amiguinho de conselheiro e não quer checar nada e vai lá e ficar soltando, porque o elenco não gosta do Fabinho Soldado, porque o Fabinho Soldado não tem um bom clima aqui dentro. Engraçado, todo jogador que se pronuncia a respeito do Fabinho Soldado fala bem. Quem não fala são os dirigentes que tentam vomitar isso na mídia. Mas o cara saiu grandão, né? Saiu enorme, eu acho. Saiu grandão. Quem cantou essa bola aí, Maurício, até dar o crédito aí, faz 2 ou 3 semanas, foi o pé de rato lá, o Neto. Por quê? Porque eu sabia, né? Falar um beijo por você, Memphis, meu pai. Que você é maravilhoso agora, né? Que você ganhou, né? Agora você presta pro Corinthians. Tem coisas que de fato só acontecem com o Corinthians. Eu falo que o futebol é mágico, muitas vezes inexplicável, né, Chico? Quando você parar pra pensar na porcentagem do Corinthians ter uma Copa do Brasil, 0,0004%. O Corinthians nos últimos anos brigando ali assim pra não cair, uma crise sem fim, eu acho que a maior crise institucional nos últimos anos do Corinthians, impeachment de presidente, de dirigente, salário atrasado, uma confusão que não tem como não respingar em campo. E é um clube completamente desestruturado, começa o ano comemorando e finaliza com chave de ouro. O Pix caiu, porque a Copa do Brasil paga bem. Paga, e agora tem que ver o que vai fazer com esse dinheiro. E o Corinthians está num dilema agora, né, sobre o que fazer, porque, obviamente, você vai precisar pagar o transfer ban, negociar lá com o Santos Laguna, porque senão não consegue nem contratar. E aí tem outras negociações que precisam ser feitas, tem uma premiação ao elenco, né, porque é um grande valor, provavelmente tem aquele bicho extra natural, mas qual o projeto do Corinthians 2026? Essa é a minha dúvida. O Corinthians vai se propor a, daqui a pouco, liberar alguns jogadores que estão em fim de contrato, tem uma indicação do Conselho aí de reduzir a folha de pagamento, mas tem uma Libertadores ano que vem. Como é que você comunica isso pro torcedor? Você tá vendo esse título da Copa do Brasil? Agora a gente vai dar uma segurada, porque a gente vai ter que rediscutir o contrato com o Memphis, a gente vai ter que aliviar um pouco a folha, vai ter que ter um time mais modesto e talvez a gente não ganhe. Mas a magia do mata-mata, ela proporciona isso, né? O Corinthians não era favorito para conquistar, nos pontos corridos foi muito mal, e nos últimos anos, se você for pensar, chega na final em 22, Sim. Semi em 23, Semi em 24, bate campeão em 25. Impressionante, o mata-mata é capaz disso. Mas aí tem que tomar cuidado para não maquiar, né, Cicinho? Porque o mata-mata favorece... O futebol não é um lugar de justiça, nem sempre o melhor vence, né? E no mata-mata a gente brinca, tem dia que é noite, nem sempre o melhor time, o mais estruturado, vai ser campeão. No caso, o Corinthians, a gente já falou sobre todo esse sufoco e conseguiu se consagrar. Agora, não dá para levar essa crise para 2026, né, Cicinho? Olhando para o time do Corinthians, que funciona, tem peças boas, mas precisa de reforços, porque o calendário agora ficou robusto.
Exatamente, esse é o grande perigo, né, Lívia? Às vezes o título acaba maquiando muitas coisas, mas o Corinthians já vive uma realidade, o Stabile entrou tentando dar uma outra direção para o Corinthians, e você trabalhar assim em cima de vitória, obviamente que é melhor, mas o Corinthians tem que colocar os pés no chão e não também entrar em 2026 achando que é suficiente o que aconteceu em 2025, porque foram muitos problemas. Então o Corinthians precisa o pagamento das dívidas, precisa de mais peças, porque num campeonato longo sentiu dificuldade, nem todas as competições são mata-mata, mas assim, ganhou, diferente de outros clubes na qual nós torcemos que deve, não paga e ainda não ganha. E virou caso de polícia, deve, não paga, não nega que tá devendo. Mas Então é isso aí, ó. Parabéns, conseguiram aí, cambada de vagabundo. Cambada de vagabundo, conseguiram, hein? Tirar o cara, hein? Agora quer ver? Rubão voltando à função? Rubão que contratou Pedro Raul por 25 milhões de reais, Félix Torres por 30 milhões, quer ver voltar? Ou se não voltar o Rubão, vai voltar um cara no nível desse aí, ou pior, cara. Osmar Stabile tá de parabéns, ó. Osmar Stabile, ó. Bunda mole. Grande bunda mole, seu Osmar Stabile, ó. Tudo farinha do mesmo saco esses caras aí, mano. Nossa, eu tô tão bravo aqui, segurando pra não falar palavrão, cara. Que ódio desses caras, mano. Que ódio desses caras aí. Claro que vai ter gente que vai falar que o trabalho do Fabinho não foi bom, tal, não sei o que lá. Pra mim, cara, que nem eu li um comentário aqui. Se colocar um mendigo de rua pra fazer a função do Fabinho, é melhor do que qualquer outro safado que tá lá, mano. Entendeu? Qualquer um, se pegar alguém na rua, vai e faz a função aqui de diretor de futebol aqui. É melhor que qualquer um dessa cambada de vagabundo que tá lá. Então aí conseguiram, mano. Conseguiram tirar o cara. Agora, se vier um cara melhor, eu vou me surpreender, mas já tô desanimado pra caramba, mano. Pelo amor de Deus, mano. Corinthians é brincadeira, cara. É brincadeira. Foram 2 dias de paz. No domingo, mais ou menos, né, que a gente sofreu ali e tal. Mas depois comemorando o título no finalzinho de domingo. Um dia e meio de paz, de sossego, de alegria, comemoração. Agora, filho, é só bomba. É só. Pelo amor de Deus, é só notícia ruim. O tempo todo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tem hora que cansa, mano. Ô, na moral, tem hora que cansa mesmo. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, é nóis.